Bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Estamos dando abertura a mais uma semana na presença do Senhor, sob a direção do Espírito Santo. Queremos levar até o seu coração algumas mensagens extraídas da Palavra de Deus, as quais têm como propósito esclarecer dúvidas e nos edificar. Portanto, se você ouvir e gostar, ajude-me na divulgação das mesmas. Amém? Deus te abençoe, ilumine o seu coração, a sua vida e também o seu lar. Vamos então ao texto. A palavra do Senhor nos revela que no livro de no livro de Mateus, capítulo 4, nós temos aqui registrado o batismo de Jesus no capítulo 3, capítulo 3. Então disse assim: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que ele abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Verso 17: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esta é uma das maiores revelações bíblicas. Deus fazendo com que todas as pessoas ouvissem sua voz de uma forma audível, ele dentro de uma nuvem e Jesus saindo da água, e neste momento ele pronuncia essa palavra: o meu filho amado, em quem me comprazo. Em João 3,16 nós temos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Mateus capítulo 17, nós temos na transfiguração, quando Jesus foi junto com Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, o Senhor aparece novamente numa nuvem. O Senhor que eu faço referência agora, Deus, o Pai Todo-Poderoso. Ele aparece numa nuvem e usa essa expressão: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A mesma expressão do dia do batismo, só que ele acrescenta: a ele ouvi. Por que Deus usou esta expressão, a ele ouvi? Se você for ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, você vai encontrar a razão que Deus levou esta pronúncia. Verso 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Prestou atenção, querido? Eu disse revelações profundas. Deus, no batismo de Jesus, revela para todos ouvirem: é o meu filho amado, em que tenho prazer ou alegria. Depois ele vai mostrar por que ele enviou Jesus: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E depois ele vai dizer a Pedro, Tiago e João, de uma forma também audível, que é o filho amado em quem ele tem prazer, porém acrescenta essa palavra: a ele ouvi. Em Atos, conforme dissemos, ele está agora dando a missão de Jesus de uma forma tão única, tão direta, que não há dúvidas alguma. Abaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual os homens devam ser salvos, somente o nome de Jesus. Deu para você entender? Essa é a primeira das grandes revelações que nós temos na palavra de Deus. O próprio Deus, o Todo-Poderoso Criador, dando a entender que em Jesus Cristo está concentrada todas as necessidades do ser humano, tanto para perdão de pecados, como para justificação e também a sua santificação para a entrada no céu. Bom, Jesus também revelou Deus de uma forma muito extraordinária. Capítulo 1 do Evangelho de Lucas, nós temos essa escritura registrada, que você vai observar agora. Lucas capítulo 1, verso 37, diz assim, preste atenção:
é muito interessante você acompanhar a palavra de Deus em cada linha que ela vai nos mostrando as revelações de Deus. Então nós estamos falando agora destas revelações profundas. Então Jesus disse assim, ó, Lucas capítulo 1, o verso 37, está registrado. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, mostrando aqui de uma forma clara que Deus, o Pai, para ele não tem impossibilidades. O que ele deseja, ele faz, e o que ele fala, ele promete. Aliás, o que ele promete, ele cumpre. Nada fica sem cumprir. Portanto, é uma palavra muito declaradora da grandeza do Deus que nós servimos ou que você precisa servir. Jesus disse, tudo é possível ao Pai. Ele afirmou isso em seu ministério. Aos homens as coisas são impossíveis, mas tudo é possível ao Pai. Querido, com estas duas revelações, nós vamos então para a terceira. A terceira revelação nós temos em João 14, onde Jesus diz que ele precisa voltar para o Pai. Ele veio cumprir uma missão e ele precisa voltar ao Pai, porque se ele não voltar ao Pai, ele não pode enviar o Consolador, aquele que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então o tempo do Senhor Jesus foi limitado na terra. Foi um tempo em que ele trouxe os ensinamentos de Deus, trouxe de uma forma direta, precisa, e logo depois ele então anuncia isso e entrega a sua vida à morte, cumprindo a profecia de Isaías 53, que ele precisava levar sobre si os nossos pecados, e assim o fez, vencendo Satanás, destruindo a força do pecado e vencendo a morte. Ele indo para o céu, ele não nos deixou órfãos, enviou o Espírito Santo, e isso está registrado no livro de João capítulo 14, e também nós temos essa mesma escritura no capítulo 15, o verso 8 a 13, onde fala da missão do Espírito Santo. Algumas pessoas julgam que o Espírito Santo é uma força. Ele não é uma força. Jesus dá a entender perfeitamente que é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade Santa. E esta pessoa tem uma missão extraordinária, nos ensinar, fazer lembrar todas as coisas, nos confortar, interceder por nós, nos dar força, nos dar dons espirituais para o exercício da obra de Deus e a edificação da igreja. Em 1 Coríntios, Paulo então vai dizer no capítulo 12 e 13, a ação e a obra do Espírito Santo na coordenação, na edificação da igreja como um corpo perante o Senhor. Meu querido, se você aprofundar nisso, você vai ver que extraordinárias mensagens que há na palavra em torno deste tema. E você pode aprofundar muito. Isso é só uma pincelada para te ajudar a abrir a mente. Então procure as revelações profundas na palavra do Senhor, que você vai encontrar coisas tremendas, extraordinárias. Amém? Deus te abençoe, ilumine o seu coração e te dê uma visão perfeita da vontade dele para a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém? Oremos. Senhor eterno, te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, em nome do Senhor Jesus. Amém.